Galera, essa é a hora do Fluminense, hein? O Fluminense vai ter mais um confronto contra o LDU depois de muitos anos aí, onde as equipes tiveram decisões em Libertadores, em Sul-Americana, e o Fluminense, nesses jogos, o Fluminense não conseguiu a vitória, não conseguiu os títulos, e dessa vez o Fluminense veio no panorama diferente, é o atual campeão da Libertadores, jogou Mundial de Clubes e a equipe do Fluminense tem tudo para poder vencer essa partida. É uma equipe mais forte do que em 2008, então vamos acompanhar esse jogo, né? Será que o Fluminense vai ser favorito contra a equipe do LDU? O primeiro jogo vai ser em Quito e o próximo jogo vai ser no Maracanã, galera. Isso mesmo, né? Jogo aí que vai ser decisivo na Recopa Sul-Americana. Então o Fluminense, na minha opinião, tem grande chance de ficar com o título da Recopa, né? Seria o primeiro título do Fluminense na temporada, galera. E vamos acompanhar aqui a imprensa esportiva falando tudo sobre Fluminense e LDU. E deixa nos comentários aí, galera, palpite de vocês, que é muito importante para o nosso canal. Era uma vista bonita ali, panorâmica de Assunção. Eu estive em Assunção também no ano passado, no sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana. Cícero, meu amigo, como é que estão as coisas por aí? Em Quito, o Fluminense aí podendo já encaminhar, quem sabe, sendo otimista, a primeira conquista, a primeira taça de 2024. Esse time tão competente, dirigido pelo Fernando Diniz. Bom dia para você por aí, Cicerão. Bom dia para você também, Plihal. Um grande abraço para vocês aí nos estúdios, o Donk, Prof, né? Celso Zelt, Eugênio e o Fã de Esportes. Estamos aqui em Quito, no Equador, 2 horas a menos aqui no horário de Quito, né? E no fuso horário, e bastante frio. Você está vendo que eu estou bem agasalhado e ainda estou sentindo um pouco de frio, ainda mais para carioca, né, Plihal? 10 graus de temperatura em Quito, tempo chuvoso, né? E estamos no local do jogo, estádio que você conhece bem, Rodrigo Paes Delgado, conhecido como Estádio Casablanca. E vai ser um grande jogo, esse primeiro jogo da Recopa Sul-Americana, nesta quinta-feira, 7h30 da noite no horário daqui de Quito, 9h30 da noite no horário de Brasília. O Fluminense tem a LDU engasgado, né? Porque a LDU venceu as 2 decisões que jogou até hoje contra o Fluminense. Em 2008, a final da Libertadores da América, o último jogo no Maracanã, o Fluminense perdeu nos pênaltis. E em 2009, no ano seguinte, a LDU também venceu o Fluminense no Maracanã no segundo jogo, valendo a Copa Sul-Americana. Os tricolores têm a LDU como uma pedrinha no sapato tricolor e querem esse título na próxima quinta-feira. Na outra quinta-feira, o jogo de volta será no Maracanã. Todos sabem, o Equador passa por uma situação social muito complicada e por isso nós temos aqui na cidade, chegamos ontem à noite, toque de recolher. A partir de meia-noite até as 5 horas da manhã, ninguém pode transitar aqui pelas ruas de Quito. Só que aqui a cidade está bem tranquila, Plihal e companheiros. A gente tem conversado aí com as pessoas no hotel, os trabalhadores, né, os funcionários do hotel, também os motoristas de aplicativo. Eles dizem que aqui não há nenhum problema, né? Os problemas realmente têm acontecido no restante do país, principalmente em Guayaquil. Então estamos tranquilos aqui, aparentemente, em Quito. O Fluminense também com toda a segurança para transitar, para ir treinar. O Fluminense chegou aqui na segunda-feira à noite. Já treinou ontem e vai treinar hoje, 3h30 no horário daqui, 5h30 no horário de Brasília. Só que o treinamento não é aqui. Eles não vão fazer um reconhecimento do estádio Rodrigo Paes Delgado Casablanca. O Fluminense está treinando no CT do Independiente del Valle. O Fluminense que tem problemas, né? Tem desfalques para este jogo. Samuel Xavier, lateral direito, nem veio com a delegação, está se recuperando de uma lesão no joelho direito. O Guga deve jogar no seu lugar. O John Kennedy, que é sempre uma arma importante, eu sempre digo, o John Kennedy é um meio titular, né? Ele nem é titular absoluto e nem é um reserva. Ele é um jogador que às vezes entra jogando, outras vezes vem do banco e muitas vezes para decidir os jogos, como foi a Libertadores da América do ano passado, o Fluminense campeão em cima do Boca Juniors da Argentina, o gol do título justamente do John Kennedy, mas ele está suspenso, foi expulso naquele jogo contra o Boca Juniors, o último jogo, a final, e tem que cumprir a suspensão no primeiro jogo de uma competição da Conmebol, que é essa Copa que o Fluminense
está disputando, então, a Recopa Sul-Americana. O Fluminense não vai ter o John Kennedy. Em compensação, o Fluminense tem a volta do zagueiro Manuel, claro, deve ficar no banco. Ele foi suspenso por doping, cumpriu 8 meses e hoje é o primeiro jogo, amanhã, na verdade, em que ele está à disposição do técnico Fernando Diniz. O Fluminense não tem também o Marlon, zagueiro, as novidades, na verdade, tem o Marlon, zagueiro que estava com dores no joelho e veio com a delegação, tudo indica que terá também condições de jogo, e a grande dúvida é saber se o Keno vai jogar. O Keno vem de uma lesão no calcanhar esquerdo, não jogou no último jogo, está aqui com a delegação, e hoje nós vamos poder ver aí 15, 20 minutos do treinamento final, a pronto do Fluminense. Claro, é só aquele aquecimento, mas nós vamos ver se ele vai estar em campo, e se ele estiver em campo se movimentando no aquecimento, tudo indica que vai ter condições de começar jogando. Portanto, é esse o clima aqui na cidade de Quito. Fluminense e sua torcida estão aguardando uma grande atuação tricolor na altitude. Você sabe bem, Plihal, vocês companheiros, 2.850 metros de altitude, que não é fácil para o jogador correr lá dentro de campo. É claro que tem altitudes piores, como Oruro e outros lugares, La Paz, mas aqui é complicado. 2.850 metros é como dizem os tricolores, tem que ter a posse de bola o tempo todo para evitar desgastes maiores. Tá legal, Plihal? Muito obrigado, Cícero. Uma ótima jornada para você aí. Entre hoje e amanhã, hoje prévia do jogo, amanhã a partida propriamente dita, enfim, tudo que envolve este grande jogo, o primeiro da decisão da Recopa. Eu tive em Quito uma vez cobrindo a seleção brasileira, um jogo que o Brasil tomou um amasso do Equador. O Júlio César pegou demais, aí o Júlio Batista achou um gol. E ainda deu tempo do Equador reagir e empatar a partida. Eliminatórias para o Mundial da África do Sul em 2010, o Brasil dirigido pelo Dunga. Mas foi no Atahualpa, o outro estádio. Que é o estádio onde jogava a seleção. Né? A seleção já nas últimas eliminatórias passou a atuar no estádio da LDU. Sim. Agora no Rodrigo Paz Delgado, Casablanca. Eu já fui para La Paz, já fui para Oruro, que é acima de 4 mil. Só que em Quito, não sei se era o dia, tal, não estava legal, foi o local que eu mais senti a altitude, assim, os efeitos da altitude. Quem tomara que não sinta nada amanhã, está acostumado, já jogou muitas vezes em lugares altos, já jogou no futebol mexicano, onde tem muito lugar alto, é o Cano. Cano já deu entrevista para falar a respeito deste encontro de amanhã contra a LDU. O que aconteceu já no passado já aconteceu, a gente já não pode fazer mais nada, só pensar no presente, pensar nesta nova final que a gente tem na frente para poder disputar, para poder fazer nosso melhor. Então, são estadísticas que obviamente ficaram marcadas, mas agora é outro jogo, é outro time, é outro treinador. A gente já está jogando junto 1 ano e meio, quase com os mesmos jogadores, então vai ser um jogo muito atrativo para todo mundo, por tudo o que representa. A gente sempre quer vencer, sabe? O que não pode é perder. Se não conseguimos a vitória, conseguir um empate para nós seria bom, porque o próximo jogo vai ser em casa, com nossa torcida. Então, eu acho que vai ser um momento assim de muita atenção, de muita preparação, concentração para poder disputar e, obviamente, não poder tomar gol e poder fazer. Aí o retrospecto do Fluminense contra a LDU em torneios Conmebol, são 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. De qualquer maneira, sempre vai ficar a dor daquela perda de Copa Libertadores, de final de Libertadores em 2008, né, Eugênio? Eu estava lá em 2008 nessa final. E realmente foi um primeiro tempo avassalador da LDU sobre o Fluminense. Jogou demais, abriu uma vantagem que ela conseguiu contornar no Maracanã, né? E conquistar o título. Depois disso, o Fluminense já passou pela LDU numa Sul-Americana. Perdeu uma final de Sul-Americana no ano seguinte, 2009, né? Mas há pouco tempo, acho que 2017, 2018, depois eu tenho que ver isso exatamente quando foi. O Fluminense conseguiu eliminar a LDU numa Copa Sul-Americana. E agora tem esse reencontro. É claro que para o torcedor do Fluminense é uma marca muito, muito triste, né? São 2 finais de competições internacionais em anos consecutivos. O torcedor tem a LDU engasgada, sim.
e quer muito esse título para espantar todos os fantasmas, que ele começou a espantar ganhando a Libertadores ano passado, né? Justamente 15 anos depois de ter chegado à final contra a LDU em 2008. E ele quer completar, né, essa volta por cima, justamente contra esse inimigo, esse rival aí de 2 finais perdidas nas mesmas circunstâncias, né? Fluminense perdendo por goleada em Quito, depois não conseguindo reverter, ganhando os jogos no Maracanã, mas não com placares suficientes para reverter as goleadas que sofreu em Quito. E acho que quando o Cano diz ali, ó, o empate tá bom e tal, é claro que a gente quer vencer, mas o empate não é ruim, é por isso, porque o Fluminense sabe que jogando no Maracanã terá condições de ganhar. O empate tá bom, né? Mas ele não pode... Diferentemente do que você disse em relação ao Botafogo contra o Aurora, para o Fluminense empatar com a LDU em Quito é um bom resultado. É um bom resultado, porque você, tendo em mente que jogou 2 finais lá e foi goleado nas 2 vezes, e por isso não conseguiu reverter, se você conseguir empatar, você deve ganhar o jogo no Maracanã. Imagina-se que ele tem a capacidade de ganhar no Maracanã e levantar essa taça, que já é uma taça, né? Acima de tudo, já é um troféu para levantar. E é um outro nível de adversário, né? A gente não precisa nem ir tão longe, nem ficar só no Fluminense. A LDU, campeã da Sul-Americana, vence. Não, o São Paulo do Dorival tomou um chocolate, derruba o São Paulo do Dorival, e na fase de grupos ainda teve o Botafogo também. São 3 brasileiros recentes que não conseguiram derrubar esse time da LDU. O torcedor que quiser brincar, sacanear com o torcedor do Fluminense, pode fazer uma outra leitura, né? Esse seria o último título internacional sul-americano que falta o Fluminense perder para a LDU. Tá? A visão brasileira é a vingança. A visão equatoriana pode ser essa. Tudo ou nada. Agora, Donk, o Zubeldia, treinador argentino que comandou a LDU na conquista da Copa Sul-Americana, deixou o clube. Você disse no começo do programa, o time agora é dirigido por um espanhol. Será que a LDU mirou-se nos exemplos do Independiente del Valle, né? Que teve no Miguel Ángel Ramírez, um treinador importante, também conquistando competições internacionais? Para mim, sem dúvida, porque é uma escolha totalmente fora da casinha do José Alcácer, técnico que nem se acostumou a ser técnico do futebol masculino. Foi técnico no futebol feminino com o Levante, lá no começo da carreira. Depois foi auxiliar por muito tempo, principalmente do Fran Escribá, que é um técnico de times médios na Espanha, né? Pegou o Elche, o Getafe mais recentemente, foi auxiliar também do Aitor Caranca, tanto que quando ele chega ele fala, olha, esse é o maior objetivo da minha carreira, é o maior desafio da minha carreira até agora, pegar um time tradicional como a LDU e também de voltar a ser técnico principal, algo que ele não vinha ocupando. Então, o Zubeldia, que fez um excelente trabalho, sai. A base é muito parecida. Dos jogadores que jogaram a final, até falei mais cedo também, só o Martínez, o Ibarra e o Guerreiro que saíram, assim, dos jogadores que atuaram na final contra o Fortaleza. Então, assim, o elenco tem algumas mudanças, mas é um tanto quanto parecido. Mas essa mudança é a principal, ainda de um técnico que é uma grande incógnita, né? Porque a gente não tem trabalhos recentes dele como técnico principal para ter uma questão para comparar, para ter como base. Então, esse é o grande ponto da SLDU, que ainda tem muita qualidade. A mudança, além disso que você está falando, é uma mudança estrutural no clube. O atual presidente, ele rompeu, agora na virada do ano, com uma estrutura que durava quase 3 décadas. Porque o futebol na LDU, ele era gerido à parte do clube. Tinha a tal comissão especial de futebol, que não respondia ao presidente do clube. Ela era dirigida pelo Esteban Paz, filho do Rodrigo Paz Delgado, que é o grande nome da história de administração da Liga, inclusive dá nome ao estádio hoje. Rodrigo Paz Delgado morreu há pouco tempo, e aí o filho dele ficou enfraquecido politicamente, o presidente foi lá, depois de um ano de 2 conquistas, ganhou a Sul-Americana, ganhou o Campeonato Equatoriano, falou assim, é a hora da gente tirar esse cara daqui. Tirou o Esteban Paz, assumiu o futebol para ele, e o técnico, o Alcácer, não era a primeira opção. Ele tentou 3 técnicos sul-americanos, não conseguiu fechar, e aí foi buscar o que é moda hoje no futebol equatoriano, porque também a seleção do Equador tem um técnico espanhol, né? O ex-técnico da seleção do Catar, o Félix. Então, ele vai buscar o Alcácer, que está dando, eu acompanhei já alguns jogos, quase todos os jogos de pré-temporada. Lembrar que, em função da convulsão social, o campeonato equatoriano não começou ainda. Vai começar depois agora. Vai começar em março. Por tudo isso que o Cícero explicou ali. Então, esse time jogou apenas amistosos. E
em amistosos, ele foi mesclando muito o time. Sábado enfrentou a Universidade Católica, recebeu lá em Quito, ganhou por 2-0. Foi o primeiro jogo com público no ano no Equador. 20 mil pessoas foram ver o que chamam de a Noite Branca, lá, a Noite Blanca, que é a apresentação do elenco. Então, o time, que eu acho que vai ser o titular amanhã, jogou 33 minutos. Aos 33 saiu todo mundo. Entrou o time todo reserva. E nos outros jogos anteriores ele estava mesclando. Metade titulares, metade reservas. Aí no segundo tempo trocava tudo de novo. Até para esconder um pouco o jogo, né? Ele foi trabalhando todo o elenco, que é um bom time. Tem alguns reforços interessantes que vieram. Para o lugar do Martínez veio o Villamil, que era do Bolívar, um jovem jogador boliviano que vem para esse meio de campo. Para o lugar do Ibarra veio o Estupinhan, que era do técnico universitário, jogador de ponta, de velocidade, de drible, de muita agressividade. Para o lugar do Guerreiro, chegaram reforços na última hora, que eu acho que não tem condições de jogar contra o Fluminense. O Michael Strada, que foi titular na Copa do Mundo pela seleção equatoriana, estava no CSKA Sofia, da Bulgária. E o Alex Arce, que foi artilheiro da segunda divisão argentina pelo Independiente Rivadavia, um paraguaio que fez 28 gols no ano passado. Só que esse nem estreou ainda pelo time. O Strada estreou nesse amistoso do último final de semana. Então, é um time que está se montando. O centroavante titular deve ser o Jean Hurtado, o venezuelano que jogou aqui no Bragantino, pertence ao Boca Juniors e agora foi... Forte pra caramba. Está emprestado à LDU até o meio do ano. Mas e fez bem a pré-temporada. Teve boas atuações na pré-temporada. Agora, é um time novo, é um time que trocou de técnico e que ainda não foi testado, porque em amistoso você troca, e eles não jogam 90 minutos. Sempre saindo no intervalo, troca 10, 11 jogadores, às vezes mais do que 11, entra reserva do reserva em alguns momentos. Então é um time sem ritmo de competição, essa pode ser uma vantagem do Fluminense. Agora, queria chamar a atenção para alguns pontos. Durante todos os jogos de pré-temporada, um time que trabalhou muito bola aérea, jogadas ensaiadas em escanteios. Time que buscou sempre construir jogadas pelos lados do campo para fazer a bola chegar até o centroavante. E também, especialmente nesse último jogo, ficou muito claro, lançamento. O Fluminense joga muito com linha alta de defesa. Os 2 gols dele contra a Universidade Católica do Equador no sábado, um deles teve lançamento do goleiro no tiro de meta, o Alexander Domingues. A assistência foi do goleiro para o jogador que entra por trás da linha de zaga. E estão trabalhando muito isso. Do goleiro e do zagueiro, o haitiano Ricardo Adê, saem lançamentos muito perigosos. O Fluminense vai ter que tomar cuidado, porque o Fluminense joga com linha alta. Sempre. E é o jogador que vem de trás para aproveitar esse lançamento, furando a linha de defesa alta. São algumas jogadas estratégicas que eles vêm trabalhando nitidamente, pensando, e isso não é surpresa nenhuma, nem segredo, porque o Alcácer tem falado sobre isso. Nosso objetivo é a Recopa Sul-Americana. A gente já viu sofrer contra times que fazem a ligação direta e que tem os jogadores ali rapidinho. Fluminense e vários times do Diniz, né? O dinizismo sofre com isso. Professor, eu vou aqui agora no Instagram ver se... Galera, isso aí mesmo. O Fluminense vai ter um jogo assim que, na minha opinião, se você olhar pelo lado, o LDU ainda não está uma equipe 100% ainda fisicamente. Então eu acho que o Fluminense, mesmo jogando na altitude, tende a ter vantagem no jogo. A gente também vai ver como que vai se comportar esse time do Diniz, como que o Diniz vai montar o time. O time do Diniz, no último jogo, tentou montar um sistema com muitos jogadores que têm uma idade pouco avançada. E você vê que vai ter um problema, pelo menos de rendimento físico no segundo tempo. Primeiro tempo pode até rodar bem, mas no segundo tempo tende a cair. Porque o estilo de jogo do Fernando Diniz, com essa intensidade toda, eu acredito que não vai rodar muito bem com alguns jogadores. Tende a ter um pouco de dificuldade. Essa é a minha opinião, galera. O Fluminense é favoritaço. Na minha opinião, é favoritaço. Pelo esse momento agora do LDU, o Fluminense é favoritaço nesses confrontos. Mas não podemos subestimar. Porque a equipe... tá voltando agora, tá tendo que fazer várias substituições, isso e aquilo, isso daí não quer dizer muita coisa não. Porque são 2 jogos e essas equipes todo mundo sabe, quer entregar tudo dentro de campo e é um confronto histórico também, né? As 2 equipes já tiveram disputas de 2 finais, a LDU ganhou a Libertadores, ganhou a Sul-Americana também contra a equipe do Fluminense, então a LDU vai vir com tudo, é um jogo histórico, na minha opinião é um jogo histórico que vale muito para as 2 equipes, vale a história. E o Fluminense, eu acredito que vai vir com tudo.
Fluminense vai vir com tudo para poder tentar conquistar esse título em cima da equipe do LDU e tentar amenizar um pouquinho o retrospecto, né, que é negativo. É 2 títulos para o LDU sobre a equipe do Fluminense. O Fluminense vai tentar diminuir aí esse retrospecto contra a equipe do LDU, que é uma equipe também que tem história, uma equipe forte também, mas a equipe do Fluminense, na minha opinião, é muito mais forte do que a equipe do LDU. Essa é a minha opinião, galera. Deixa nos comentários a opinião de vocês. Qual será o placar desse jogo entre LDU e Fluminense? Será que o Fluminense vai conseguir fazer um bom resultado na altitude? Deixa nos comentários a opinião de vocês aí. Não esquece também de dar uma moral aqui no nosso canal Esportes FC, deixando o seu like, se inscrevendo e ativando o sininho das notificações.